seja esse o momento em que o povo de Deus, em todos os lugares, em todas as comunidades, quer que sejam as comunidades presbiterianas ou de outras denominações, que se chegam aos pés do Senhor no momento de culto, e que esse momento se inicia aqui em conjunto com toda a igreja, com os irmãos que estão presentes, com os nossos visitantes que são muito bem-vindos. No momento oportuno serão recepcionados com a sua dignidade. Você que está em casa nos acompanhando através da internet, pelo nosso Facebook, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que somam conosco nesse momento de louvor e adoração. Nos alegramos muito em tê-los nesta noite, na presença do Senhor. Teremos, além do nosso momento de adoração, teremos a ceia do Senhor, teremos hoje também uma cerimônia de licenciatura do nosso seminarista diácono Ailton. Enfim, a festa é grande hoje. E que Deus continue nos fortalecendo, nos abençoando, que possamos firmemente olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, nos momentos das nossas provas, nos momentos das nossas lutas e também nos momentos das nossas maiores alegrias. Eu quero, antes de passar a palavra ao presbítero Ademar, que vai conduzir a liturgia, dizer a todos os irmãos que ali no nosso hall de entrada estão as apostilas para a nossa escola bíblica dominical, que vai ser utilizada a partir desse mês. Todos os meses os irmãos receberão. Então está ali no nosso hall de entrada as apostilas que foram impressas para cada um dos alunos da escola bíblica dominical. Se você recebeu por WhatsApp o original, não precisa, você talvez não precise, mas se você quiser, leve a apostila física para você estudar. Mas está no WhatsApp da maioria dos irmãos da igreja. E que Deus nos capacite cada vez mais para, ao estudar a sua palavra, tenhamos condição de levá-la adiante àquelas pessoas com as quais nós convivemos no nosso dia a dia. Vamos louvar o nosso Deus. A palavra está com o presbítero Ademar. Boa noite a todos. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo número 99, onde estaremos fazendo a leitura de maneira responsiva. Estarei lendo os versículos ímpares e a igreja acompanhará lendo os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso e ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor, nosso Deus, pois para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém? Vamos cantar o hino número 10, tudo da igreja se colocar em pé.
Amém. A igreja pode sentar-se. Maravilha. Reina o Senhor, Deus dos povos. O Senhor continua reinando nossas vidas, porque Ele está no controle de nossas vidas. Estamos dando início a esse ano 2020, primeiro culto de domingo 2020. Você que no ano de 2019 fez a vontade de Deus, continue fazendo a vontade de Deus. E aquele que não fez a vontade de Deus, mas que no seu coração quer firmar um propósito de andar na presença do Senhor, faça diferente para não ser igual ao ano passado. Fazendo diferente, fazendo a vontade do Senhor, Deus vai trabalhar em sua vida, você vai ser restaurado, você vai ser fortalecido e vai ser abençoado. Curva essa cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento. Bondoso Deus, como diz a tua palavra, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, sabendo que as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar. Por isso, Deus, nos ensina, Deus, a fazer a tua vontade. Nos ensina, Deus, a andar na tua presença. E assim, Deus, recebe, Deus, esse culto, Deus, ao Senhor, que digno é de toda adoração, de todo louvor. Fala, Deus, aos seus servos, Deus, através da tua palavra, para que possamos ser fortalecidos, Deus, para que possamos sair daqui cheios da tua presença, Deus, e fazer diferença em qualquer lugar que estivermos. Assim, Deus, com um instrumento em tuas mãos, afina-nos para que possamos ser bênçãos na vida daqueles, Deus, que vamos falar aos nossos ouvintes, para que possamos ser bênçãos no nosso lar, para que possamos ser bênçãos no trabalho, para que possamos ser bênçãos em qualquer lugar que formos colocar os nossos pés. Assim, Deus, usado pelo Senhor, que o teu Santo Espírito nos ensine, que o teu Santo Espírito fale através das nossas vidas. E assim, Deus, esse culto, dessa noite, Deus, seja para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido a igreja a abrir a Bíblia novamente, em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 7. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 7. Está aqui no projetor? Não estava show? O projetor da minha época. Agora já está fechado. Venhamos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém? Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, o nosso Deus, o nosso Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos deu essa condição de estar na tua presença, porque Ele pagou o preço que nós nunca, jamais teríamos condições de pagar. E Ele morreu em nosso lugar e pagou os nossos pecados. E nesse momento, curva a sua cabeça. Melhor, nós vamos estar cantando o hino de número 68, e depois estaremos fazendo oração de confissão dos pecados. Senhor, na divina
Nós temos um Rei, nosso Rei, nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele conhece as nossas vidas, Ele entregou a sua vida por nós. Nesse momento, curva sua cabeça e ora ao Senhor. O profeta Isaías, ele viu o Senhor, tremeu, porque reconhecia: Deus é santo, santo, santo. Nós também, na mesma reverência, nós vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, sabendo que Ele é o nosso Deus e Pai, e Ele conhece os nossos corações. E através da nossa sinceridade, do nosso coração quebrantado, Ele ouve o nosso coração, por meio de Jesus Cristo. Olha o Senhor, Senhor. Neste momento, Deus, reconhecemos, Pai, que somos pecadores, que carecemos completamente da Sua misericórdia, Pai, e da Sua graça, que sem ela, Deus, já estaríamos consumidos. Pai amado, temos prazer na Sua lei, Pai, porém o pecado que há em nossas veias muitas vezes nos faz tropeçar e pecar contra o Senhor. Por muitos, Pai, temos dado um mau testemunho perante homens e perante Ti. Nos ensina, Deus, nos capacita dia após dia, através da Tua palavra, através da oração, através do exemplo do Seu Santo Filho, que nós temos que ser o sal desta terra, temos que ser a diferença, Pai. Não podemos ser igual ao mundo, porque já fomos retirados dele. Nos perdoe, Pai, porque somos pecadores. Nos ensine, Deus, nos mostre, Pai, e nos capacite, Deus, que sejamos a imagem e semelhança do Teu Santo Filho. Obrigado, Deus, pela Sua graça que se renova todas as manhãs. Reconhecemos que sem Ti não somos nada. Reconhecemos que é o Senhor que está diante de nós, nos santificando dia após dia. Obrigado, Deus, por tudo, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz que morreu por nós. Mesmo não sendo merecedores, o Senhor nos amou. Te agradeço, Pai, continua conosco, nos santificando dia após dia. Avive em nosso coração, Pai, a vontade de ler a Tua palavra, a vontade de buscar-te dia após dia, a vontade de manter a comunhão plena com o Senhor, Pai, através da oração, através do nosso testemunho diário. Nos ensina, Pai, a ser igreja. Em nome de Jesus. Amém. Convidar o casal de diplomacia, nosso filho irmão Alan e Lorena, e logo em seguida o Ministério do Louvor, junto à igreja, darmos continuidade adorando o Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Amém. Graças a Deus, estamos aqui novamente. E não tem como não falar que Deus tem cuidado de nós. Tem zelado pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso sustento. Somente Ele é quem faz todas essas coisas. E quando nós depositamos completamente a nossa fé em Cristo Jesus e sabemos que Deus que governa nossas vidas, então nós podemos descansar. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10 diz, parte do verso diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós não devemos confiar nas nossas forças, não devemos confiar em nós mesmos, porque sozinhos não somos capazes de nada. Por isso que tem aquela passagem que diz: maldito homem que confia no homem. Muitos acham que ela está se referindo a terceiros, mas não. A passagem está se referindo a si próprio. Nossa confiança está em Deus. Amém, igreja? Amém. Venho dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos, queridos que sempre estão conosco, os membros. Graças a Deus por isso. Também temos aqueles que estão nos visitando pela segunda, pela terceira vez. Sejam muito bem-vindos. E eu venho a repetir, como o pastor diz, as inscrições para novos membros estão abertas. Aqueles que quiserem se inscrever, pode ficar à vontade. E graças a Deus hoje também nós temos visitantes, aqueles que estão pela primeira vez aqui conosco. E eu gostaria que esses, se puderem, se levantem, se não,
só acene para a igreja poder ver. E hoje nós estamos aqui com uma amiga da Lorena, chamada Rosalinda. Rosalinda, que Deus te abençoe grandemente, está aqui conosco hoje para compartilhar o culto a Deus. Temos também uma família que está aqui hoje pela primeira vez, que é o Celso, Carol e Fernanda. Que Deus nos abençoe grandemente. Graças a Deus Ele nos trouxe até aqui hoje para ouvir sua palavra. Fiquem muito à vontade no nosso meio. Um abraço fraternal de toda a igreja. E nós temos também o Rafael. Rafael, seja muito bem-vindo, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Glória a Deus. E esses são os nossos visitantes. Eu gostaria também de dar as boas-vindas a você que está na sua casa, que está aí ouvindo, vendo a transmissão. Que Deus te abençoe grandemente por isso. Também que possa abrir nossos corações para a palavra de Deus. Nesse momento eu vou pedir para que a igreja se levante, para que agora, neste momento, nós possamos também estar louvando o nosso Deus. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Louvado seja Deus que nos encontramos aqui na casa do Senhor, mais um dia, mais um domingo, e graças a Deus que podemos juntos como igreja adorar a esse Deus. Hoje vai ser um pouquinho diferente, sempre os dízimos e as ofertas são feitas mais depois da mensagem. Hoje vai ser feito nesse momento, nós vamos estar cantando o primeiro cântico. Você que trouxe o teu dízimo, você que trouxe a tua oferta, pode estar fazendo agora, em nome de Jesus. Amém? Thank
que os irmãos entregaram seus dízimos e ofertas, Deus. Deus, que o Senhor esteja derramando bênçãos sem medida sobre a vida desse teu povo, Deus. Ó Deus, que o Senhor abra a porta do emprego, Deus, ao desempregado, Deus. Sustente aos necessitados, Senhor. E nos ajude, Pai, a administrar esse dinheiro da forma mais limpa possível, Senhor. Ó Deus, que seja feita com responsabilidade, em nome de Jesus, Pai. Amém. Se eu sofrer, participar.
à frente. Louvado seja o nome do Senhor, porque nunca nos abandona. É um Deus que sempre está próximo. É um Deus que sempre está conosco, sempre está comigo, sempre está com você. Esse cântico que nós vamos cantar agora, eu sei que estás comigo. Eu tenho provado isso em minha vida. E eu creio que você também. Que é um Deus que quando nós vamos cantar que é bondoso, misericordioso, um Deus que nos dá vida, um Deus que nos traz salvação, vai além. E louvado seja Deus, que quando cantamos, cada cântico que você canta, cada letra, cada melodia, seja vida na tua vida. Experimente esse Deus a cada dia, sabe? Vive esse Deus a cada dia, ande com esse Deus a cada dia. Eu posso cantar esse canto, porque eu tenho provado isso na minha vida. E eu creio que você também. Eu sei que estás comigo, Senhor. Um Deus que é fiel, um Deus que é santo, um Deus que é tudo em nós. E louvado seja o nome dele por isso. Vamos louvar ao Senhor. Cheio de amor, tão poderoso.
Tu és a nossa salvação, Senhor. Sabe, Deus, o Senhor é o melhor que eu tenho dentro de mim, Senhor. O Senhor é o melhor que temos dentro de cada um de nós, Senhor. O Senhor é fiel, é bondoso, é maravilhoso. Tu és precioso, Senhor, em nossas vidas. Eu encho minha boca para falar, Senhor, que não sou nada, que não somos nada sem Ti, Senhor. Que Tu és a vida aqui em nós, Senhor. Que se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor tem nos permitido, é porque o Senhor tem nos segurado, é porque o Senhor tem estado conosco, é porque sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado. Obrigado de todo o coração, Senhor, pelo Deus que Tu és, o Deus da nossa salvação, Senhor. É muito bom estar em Tua casa. É muito bom estar em Tua presença. É muito bom te servir, Senhor. E muito mais ainda, ter essa certeza dessa salvação que temos em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Continua conosco. Continue sendo adorado, Senhor. Continue a falar nessa noite através da Tua santa e bendita palavra. Usa o Teu servo, Senhor. E que nós agora venhamos nos assentar, acalmar agora o nosso coração e ouvir e encher o nosso coração da Tua palavra, Senhor, porque ela é vida para as nossas vidas e ela que nos dá essa certeza da salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigada. Fica conosco. Em Teu nome que eu oro, em Teu nome que eu te agradeço, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tudo muito bom, tudo muito bacana, como dizem aí fora, muito jóia. E adorável para nós adorar a Deus. Mas também é importante que nós ouçamos a palavra de Deus. E nesse momento nós receberemos essa mensagem através do nosso irmão bacharel Ailton Mendes, que é diácono de nossa igreja, formado pela FATESUL, que pronunciará a palavra, trará o sermão, e o sermão que ele usou no presbitério como sermão de prova. Então nós achamos assim que seria oportuno, já que nos edificou tanto, que seja também edificante para a igreja. Não é um sermão de prova que ele vai fazer aqui, porque ele já fez no presbitério, então não vamos julgá-lo, não vamos julgá-lo agora. Nós vamos ouvir a palavra, receber a mensagem do Senhor e nos edificar. Que Deus use o seu servo para comunicar a palavra dentro desse momento tão precioso. Curva a sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus bendito, colocamos diante do Senhor o teu servo, não como alguém que está agora para provar alguma coisa diante de homens, diante de pessoas, mas como alguém que vai falar em teu nome, como já o fez em outra oportunidade, mas também com o propósito de trazer a edificação para o teu povo. Fala, Senhor, a nós, através do teu servo, que o teu Espírito Santo unja-lhe os lábios e continue falando através dele para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Que bom de ver, cara.
Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao pastor Jeremias, que foi pastor dessa igreja, que fomentou em meu coração o desejo de pregar a palavra. Também ao pastor Marcos Borba, que foi pastor dessa igreja. Agradeço também ao presbítero Alckmin e toda a família. Durante 4 meses, esse homem ia toda semana em minha casa e eu ia na casa dele, uma semana sim ou não. Ele com o intuito de me ensinar a pregar a palavra de Deus. Agradeço também à família Varela, que Deus ele tem as suas formas de nos chamar. E eles foram um referencial para nós aqui nessa igreja. Nós viemos visitar essa igreja falando da seguinte forma: vamos à igreja da tia Ana e do tio Varela. Então muitas vezes Deus nos usa como referência para realmente fazer parte da igreja dele. Agradeço também ao meu pastor, que tem me ajudado demais, pastor Nadir. Tem sido bênção na minha vida. Agradeço a todos os presbíteros também dessa igreja e a todos os irmãos que têm orado por mim e pelo carinho que têm demonstrado a mim. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Peço aos amados irmãos que abram a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 3, versos do 21 ao 28. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versos do 21 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém. Amados, vivemos tempos difíceis e uma sociedade relativista. Tudo é relativo. O conceito de verdade ele tem sido sucumbido da sociedade. E percebemos que essa sociedade ela vai caminhando em direção ao abismo. Há muita busca por sucesso, reconhecimento, fama e um certo hedonismo, a busca pelo prazer. Trocamos a justiça pela injustiça. Percebemos que muitas pessoas têm ciência de Deus, mas não o glorificam como tal. A glória divina tem sido substituída pela humana. Buscamos justiça muitas vezes em nós mesmos, achando ou tentando criar de alguma forma um padrão de justiça que venha a nos justificar. Amados, Paulo, quando escreve essa carta, ele estava com cerca de 12 anos de ministério. Muitas igrejas consolidadas, 3 viagens missionárias já em seu currículo. Para muitos de nós, de repente, seria a hora de parar. Um currículo extraordinário, tantos feitos, mas para esse apóstolo, o Evangelho precisava alcançar povos, línguas e nações.
E o objetivo do apóstolo Paulo a escrever a cartas aos Romanos, ela tem um aspecto missionário também, porque ele escreve essa carta para pedir ajuda para os romanos, para que eles fossem instrumento de Deus financeiramente, para que ele fizesse uma viagem missionária para a Espanha. E então percebemos que ao escrever, o destino que Paulo queria, o seu destino era a Espanha. O alvo eram os pecadores e o instrumento que ele usa é a palavra. 3 coisas Paulo deixa claro no início dessa carta que são essenciais para a evangelização. A primeira delas é a oração. Romanos 1, 9 e 10 ele vai deixar claro isso. A segunda é o Evangelho, porque é o poder de Deus. E a terceira é o Espírito Santo, que realmente dirige e convence os pecadores. O interessante também, amados, que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a Roma, sabendo um pouquinho da cidade, ela tinha aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. Então, Roma, nessa época, ela era a capital mundial, por assim dizer. Era a cidade realmente a maior e mais atrativa, ou seja, Roma é que governava todas as demais. E o propósito dessa carta, que contava em Roma, tinha apenas 5% dos que moravam, que residiam ali naquela região, eram judeus, cerca de 40% dos habitantes que ali tinha. E o propósito da carta é apresentar a mensagem do Evangelho, apresentar a mensagem do Evangelho e também para corrigir algumas divisões que tinha dentro da igreja, entre judeus e também entre os gentios. Então, os judeus convertidos e os gentios, haviam algumas discussões ali. E o apóstolo Paulo escreve essa carta também tratando disso, além do propósito missionário que ele também tinha. Mas a pergunta a ser feita é, afinal, como um Deus Santo pode justificar pecadores? Já que a justiça dele exige a morte do pecador e o seu amor deseja a salvação, como Deus resolveu esse dilema? Salvando pecadores sem deixar de ser justo? A resposta nós vemos aqui nessa película. Em primeiro lugar, amados, nós vamos falar, e são três formas aqui que nós daremos a resposta. A primeira, sobre a fonte da justificação, o fundamento da justificação e o meio da justificação. Essa doutrina da justificação, ela teve altos e baixos. Para você ver, cerca de 47 a 50 aqui com o apóstolo Paulo, ela estava em altíssima. E aí nós percebemos que no decorrer das eras, a igreja, na Idade Média, o único que chegou a defender a doutrina, mas não 100%, foi Tomás de Aquino. E já o Concílio de Trento, a doutrina já havia desmoronado, e até chegar na Reforma Protestante, onde a doutrina então tem essa ênfase de novo através de Lutero, e a doutrina é o estupim para o início da Reforma Protestante. Justificação, queridos, ela pode ser definida como um ato pelo qual pecadores injustos são feitos justos, são declarados justos, aos olhos de um Deus santo e justo. Percebemos isso em várias cartas do apóstolo Paulo, como em Efésios, quando ele vai dizer que nós estávamos mortos, mas Deus... Mas o apóstolo Paulo ele inicia esse trecho dizendo: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. É interessante, amados, sabermos que aqui Paulo ele não está de maneira nenhuma descartando a lei, até porque ele tinha conhecimento do Antigo Testamento, onde mostra que Salmo 19, 7 e 8 vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A lei é perfeita, por isso ela mostra as nossas imperfeições. Então o apóstolo Paulo ele não está de maneira nenhuma aqui dizendo que a lei deve ser descartada. Pelo contrário, o próprio Jesus disse que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. E o apóstolo Paulo, a falar aqui sobre a lei, ele vai apontar para uma função da lei. Em Abacuque 2,4 também vai falar sobre esse tema. Paulo ele usa aqui a função pedagógica, ou seja, a lei revela um Deus perfeito. E se ela revela um Deus perfeito, ela vai revelar aquilo que eu sou, imperfeito. E aponta para a minha necessidade maior. Então a lei ela tem esse aspecto. A lei por si, como os judeus eles questionavam, a lei ela não nos salva. Não tem como a lei nos salvar. Porque a lei ela vai fazer apenas um diagnóstico sobre a minha pessoa, mas ela não é o remédio que me cura. Ela é como um espelho que mostra a minha sujeira, mas ela não remove. A lei, ela é como um prumo. Ela vai identificar a sinuosidade de um aparelho, mas ela não endireita. A lei ela é como um raio-x, ela revela o tumor, mas ela não remove. Então o apóstolo Paulo, nesse sentido, ele vai declarar que a lei ela é boa e ela de modo nenhum deve ser descartada. Mas o ponto é, se a lei mostra que eu sou injusto, como alcançar, como eu vou saber dessa justiça de Deus? Então o apóstolo Paulo já no verso de número 22, ele vai dizer: justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então essa lei, Paulo diz, essa lei ela só pode ser revogada pela justiça de Deus. E ele vai dizer que essa justiça, a lei, ela só essa justiça de Deus é revelada no Evangelho. Já vai bater essa tese em Romanos 1,16. Por quê? Porque ele diz que a justiça, a ira de Deus se revela contra a impiedade humana, que ele já vai dizer no 1,18. A ira se revela contra toda a impiedade humana, e já a justiça de Deus ela se revela no Evangelho. Tanto a justiça quanto a ira, ela procede do céu. Só que uma condena e a outra salva. É interessante também, amados, sabermos que essa justiça de Deus, essa palavra usada aqui, ela tem a ver com algo que tem uma condição aceitável, algo que seja aprovado por Deus, algo puro, algo santo, algo que tem uma virtude de pureza de vida, ou seja, justiça, um pensamento e sentimento e ação correta, ou seja, santo. E isso, queridos, só poderiam encontrar em alguém que realmente seja perfeito. Por isso a necessidade de Cristo. Por isso que a lei ela vai apontar para a maior necessidade humana. É como se estivéssemos em uma estrada e realmente soubéssemos onde deveríamos chegar. A lei está com a flecha apontando Cristo, Cristo, Cristo. É assim que ela funciona. Quanto a isso, em contrapartida, Paulo no verso 23, ele vai falar sobre a injustiça do homem. E ele diz ali: todos pecaram. E a palavra derivada ali é a raiz da palavra hamartia, no grego, que é hamartano aqui, que significa não simplesmente desviar do caminho da retidão, fazer ou andar no erro, desviar da lei de Deus, violar a lei de Deus. É isso que nós conhecemos por pecado, que Paulo vai dizer: todos pecaram. Então Paulo está dizendo que todos estamos no mesmo barco. Todos estamos no mesmo barco.
Tanto que no 3:10 ele vai dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele vai dizer: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, ninguém será justificado por obras. É impossível o ser humano ser justificado pelas suas obras. Diante da sociedade a qual nós vivemos, amados, que almeja um padrão de justiça, e muitas vezes algumas pessoas fazem algo de bom, almejando certo tipo de crédito, de justiça, esse texto realmente é uma lapada, porque ele vai mostrar quem eu sou e quem Deus é, e do que eu necessito, e vai dizer claramente que as minhas obras não nos justificam diante de Deus. A sociedade que almeja a bondade e perfeição, nós percebemos quantas pessoas que fazem tantas coisas boas, maravilhosas até. Percebemos que essa questão de bondade, de justiça, ela está incutida no ser humano. Muitas pessoas têm feito coisa maravilhosa. Eu percebo isso muito em atletas de futebol. Muitos deles, eles fazem uma ONG, onde vai cuidar de crianças. Mas o povo que a gente acompanha, da vida deles, na rede social, eles não estão nem aí para Deus. É como se estivesse virado as costas para Deus. Mas aquilo ali é mais no sentido de fazer com que a culpa, ou algo nesse sentido, venha de repente a ser amenizado. Percebemos também, amado, que a questão de justificação que nós percebemos aqui, tantas pessoas que fizeram coisas boas. Hoje mesmo, conversando com a minha esposa, Madre Teresa de Calcutá, essa mulher fez coisas extraordinárias. Essa mulher cuidou de muitas crianças, famintos, necessitados, mas tudo aquilo que ela fez não pode justificá-la diante de Deus. Não tem como. Nada daquilo que ela fez a justificará diante de Deus. Muitas vezes, amados, para buscar essa justiça, podemos assim também nos comparar a outras pessoas. Mas a palavra do Senhor aqui, através do apóstolo Paulo, vai declarar que o padrão não é outras pessoas. E de fato, se você for comparar, você pode, de repente, ter até certeza, e é uma verdade, comparado àquela pessoa, eu sou um santo, por assim dizer. Mas o padrão não é as outras pessoas. O padrão aqui é a lei de Deus. O padrão aqui é Cristo. Portanto, amados, o fundamento, a fonte da justificação, nós entendemos através da palavra de Deus que é Deus. Deus é o fundamento da justificação. Porque a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Se Deus é o padrão, é a fonte da justificação, o fundamento da justificação é Cristo e sua cruz. Como nós cantamos aqui, pela cruz. Amados, o maior presente que eu e você temos em nossas vidas é a cruz de Cristo. A justificação, queridos, e isso vai ser tratado aqui no verso 24 ao 26. A justificação é o ato judicial de Deus. Ela é uma declaração de que a pessoa justificada é justa à vista da lei. A justificação é um termo, ela é um pouco diferente da regeneração. Regeneração é algo que acontece dentro de mim. Justificação, ela acontece fora. Ela acontece direto no céu, é com Deus. Então, por isso, ela é um ato também, e não é como a santificação. Santificação é um processo, justificação é um ato. E é feito isso uma única vez. Uma única vez. É importante dizer isso por quê? Porque até mesmo no Concílio de Trento,
pouco antes da reforma, dizíamos, por assim dizer, que a pessoa era justificada, mas não na sua totalidade. As obras que realmente davam um pouco mais de ênfase nisso. E nós percebemos através da palavra do Senhor que, pelo contrário, somos justificados não pelas nossas obras. Então, dessa forma, essa justificação, ela procede da imputação da justiça de Cristo. Eu e você somos justos diante de Deus por causa daquilo que Cristo fez. E essa imputação, na realidade, ela é condicionada pela fé. E essa fé é um dom de Deus. É muito interessante isso. Isaías 53:10 vai dizer: todavia, ao Senhor agradou o erro. Você veja que a fonte da justificação é Deus. Porque, amados, uma coisa eu e você devemos entender: quem matou Cristo não foi simplesmente aqueles homens. A morte de Cristo foi determinada por Deus. Foi Deus que determinou a morte de Cristo, por mim e por você. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Perceba que a fonte da justificação é Deus, e o fundamento da justificação é Cristo. Há uma necessidade aqui. Por isso, amados, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Percebemos em João 29, e João 1, 29 e João 1, 35, que João, as duas vezes que ele tem um encontro com Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João está testificando aquilo que o Antigo Testamento relatava. Todo o Antigo Testamento apontava para o sacrifício perfeito em Jesus Cristo, em nosso favor. Em Hebreus 9, 22 diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Percebemos também em Colossenses 1,19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A cruz, como eu o disse, queridos, é o maior resgate do mundo. Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o império do seu amor. Foi isso que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Mas se Deus, ele é a fonte da justificação, e Cristo Jesus, ele é o fundamento da justificação, existe também um meio para a justificação. Qual é esse meio da justificação? É a fé. Está no verso 22, 26 e 28, o apóstolo Paulo vai declarar que realmente, e é um interessante que no Antigo Testamento, a palavra do Senhor também já fala através de Abacuque 2,4, que o justo viverá pela fé. E o interessante é que nós somos justificados por meio da fé, mas essa fé, ela não é a base da justificação. Na verdade, ela é apenas um instrumento da justificação. O que nos justifica é a obra de Cristo na cruz. Mas esse benefício nós só recebemos através da fé. Portanto, queridos, percebemos uma passagem muito interessante, que se encontra no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, onde vai falar da serpente de bronze. Ali os israelitas, está lá em Números 21, os israelitas, lá no verso 9, diz: fez Moisés uma serpente de bronze e as pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente,
se olhava para a de bronze, sarava. É interessante que antes dessa passagem, os israelitas foram libertos de um tremendo confronto que eles tiveram. E diante desse confronto, que Deus os livra, aquele lugar, o nome ficou chamado de Orma, que significa devoção. Automaticamente, o que deveria esperar dos israelitas é que realmente eles viessem num ato de adoração, de devoção a Deus, até pelo nome do lugar. Mas ali eles começaram a reclamar do Senhor. E é interessante, diante de toda essa reclamação, diante de toda essa conspiração contra Deus, que é um Deus santo, Deus então pune o povo. E aí essa maldição agora no meio do povo só poderia realmente ser retirada através da fé. Porque não simplesmente a fé, mas a fé naquela serpente que estava pendurada. E que o João, ele vai escrever lá no capítulo 3, 14 e 15, o próprio Jesus falando em uma conversa com Nicodemos, que ele diz assim, e de todo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então ele está relatando exatamente aquela passagem lá, que mostra para mim e para você que a salvação, seja no Antigo Testamento quanto no Novo, é através do Evangelho, é através de Cristo Jesus. O justo, tanto lá quanto aqui, é justificado pela fé em Cristo Jesus. Lá é pelo Cristo que viria, e aqui é pelo Cristo que já veio. Então é muito interessante isso, meus queridos. E Paulo ele vai concluir os seus escritos no verso 28, dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então é dessa forma que a fé vem. A fé realmente não é brotada do nada. Essa fé ela vem através da pregação, de ouvir o Evangelho como hoje. Então ela vem dessa forma. Mas uma pergunta, queridos, que realmente muitas vezes nos intriga é: nós sabemos que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, e nós sabemos que essa fé vem por ouvir a palavra. A pergunta é: como a palavra, se sabemos que essas pessoas ouvem a palavra e muitas delas não se convertem, como que é que a salvação ela é gerada em nosso coração? Como que essa fé é aplicada em nossos corações? Porque ela é um dom de Deus, e ela vem por ouvir a palavra de Deus. Percebemos, amados, que o Espírito de Deus faz da leitura e do fato de ouvir a palavra de Deus, e especialmente a pregação, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para tirá-los de si mesmos e atraí-los a Cristo, e para conformá-los à imagem e sujeitá-los à vontade de Deus. Foi isso que acontece conosco, quando nós ouvimos a palavra e quando realmente nós entendemos que precisamos de Cristo, que precisamos de Deus. Isso está na Confissão Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 155. Concluindo então, queridos, se a fonte da justificação é Deus e sua graça, e a justificação é uma obra divina e não a conquista humana, ela é graça e não obra do homem. A obra da salvação, nesse caso, ela é monergista. É o que diz Jonas 2,9: ao Senhor pertence a salvação. Lutero,
e realmente foi um dos grandes reformadores, um dos grandes nomes da reforma, por assim dizer. Ele fez a seguinte declaração, dizendo que justificação pela fé somente é o fundamento sobre o qual a igreja permanece ou desmorona, ou cai. E é bem enfática essa declaração de Lutero, porque foi o que aconteceu durante a reforma. A igreja havia se desmoronado, porque essa grande doutrina da palavra de Deus havia sido desconsiderada durante a igreja, e por isso houve reforma protestante. Foi realmente o texto também lido por esse grande reformador. Mas se a fonte da justificação é Deus e sua graça, o fundamento é Cristo e sua cruz, que percebemos em Romanos 5,1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a motivação é a graça, e nós percebemos em Romanos 5,6, que vai dizer: porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, morreu por nós. Da justificação, queridos, Deus é a fonte. Jesus e a cruz é o fundamento. E a fé é o meio e instrumento de justificação. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E o Espírito é quem ilumina a nossa mente para que conheçamos as verdades de Deus. João 8,32 vai dizer isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, amados, percebemos que essa salvação na minha e na sua vida, ela é um projeto trinitário de Deus. É uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas da Trindade trabalhando em conjunto para salvar tanto a mim quanto a você. O projeto de Deus, nesse sentido, ele é eterno. Não há um improviso e não há uma necessidade de revisão dos projetos de Deus. Tudo foi criado pelo decreto divino. Deus não depende da criação, mas a criação é que depende dele. Ele não é criador do pecado, mas ele preparou o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo para nos salvar. Apocalipse 13:8. A morte de Cristo, querido, ela foi vicária. A morte de Cristo, ela foi substitutiva. Cristo morreu no nosso lugar, no meu e no seu. Se hoje nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus, é porque Cristo pagou a minha e a sua dívida. Jesus, queridos, ele não morreu para possibilitar a salvação. Jesus, ele morreu para nos salvar efetivamente. Que Deus assim nos abençoe e que Deus assim nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Enquanto o pastor vem, vocês fechem seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E obrigado por saber, ó Pai, que o Senhor nos justifica por meio de Cristo Jesus, através da fé que vem através de ouvir a palavra do Senhor, pela pregação, e que é implantada em nossas mentes e corações através do Seu Espírito. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos esse projeto salvífico do Senhor. E nós cremos e dependemos do Senhor nesse processo de desenvolvimento dessa salvação. Que a cada dia, Pai, o Senhor cuide de cada um aqui. E que possamos, ó Pai, a cada dia, ser gratos ao Senhor por tamanha bênção em nossas vidas. Obrigado pela cruz. Obrigado por Cristo. Obrigado pelo Seu Espírito, Senhor. Em nome de Seu Filho, que eu oro agradecido por tudo. Amém. Amém.
reunido na última semana de dezembro, na penúltima semana de dezembro, analisando os documentos recebidos, ouvindo o sermão de prova e fazendo a sua sabatina, que é de praxe, que é chamado de exame do candidato. Procurou conhecer as convicções teológicas e o preparo do candidato, nosso irmão Ailton Mendes, e resolveu então aprovar a sua tese, a sua exegese, o seu sermão de prova e promover a sua licenciatura ao Sagrado Ministério, licenciatura que será pelo período de 1 ano, após o qual submeter-se-á a um novo sermão de prova, dessa feita com um pouco mais de rigor, onde será examinado também o seu desempenho como pregador do Evangelho, agora já no comando do trabalho que certamente essa igreja tem para o seu servo. E assim, após cumprida essa exigência de 1 ano de licenciatura, se aprovado, será ele ordenado ao Sagrado Ministério, passando então a receber o título de pastor e o referencial que nós chamamos de reverendo, que é um título que a Igreja Presbiteriana outorga aos seus pastores ordenados. Não é por ser ou deixar de ser que o pastor tem maior ou menor importância na obra de Deus. Então, segundo a resolução tomada pelo nosso presbitério, vamos licenciar como pregador do Evangelho em prova para o Santo Ministério nosso irmão Ailton Mendes. E eu quero convidar o nosso irmão a descer comigo até a parte de baixo, e os presbíteros da igreja que estão presentes aqui para esse ato. Feito então o exame lá no presbitério, o presbitério designa uma comissão específica para a licenciatura do candidato, e essa comissão é composta pelo presbítero Ademar e por mim, pastor da igreja. Mas eu acho e vejo por bem trazer também à frente os nossos presbíteros, que são homens escolhidos por Deus e que acompanharam todo o preparo teológico, acadêmico do nosso irmão Ailton e sofreram juntos toda a sua trajetória, incentivando e auxiliando naquilo que foi possível. Gostaria de pedir que me trouxesse o microfone de mão, por favor. Eu quero passar algumas instruções quanto a esse momento, lembrando, irmãos amados, que o caminho trilhado por um seminarista é um caminho difícil. São 4 anos de longa jornada, principalmente no que tange ao nosso irmão Ailton. Foram dias muito difíceis por morar muito distante da faculdade onde ele cursava o seu bacharelado, e onde estava trabalhando também nessa cidade como profissional. Para alguns seminaristas é muito fácil, porque eles estão internados lá no seu seminário, passam um ano inteiro lá e volta para casa no fim do ano. Mas aquele que tem essa jornada dupla é um herói duplamente qualificado, porque cursa a sua faculdade, mas trabalha na sua vida secular. E isso não é fácil, eu sei, porque eu passei
algumas horas também com esse problema. Mas a Sagrada Escritura exige que quantos desejam ser ordenados ministros da palavra sejam previamente provados ou experimentados, a fim de que não aconteça que esse sagrado ofício seja confiado a homens fracos e indignos, e também para que as igrejas tenham ocasião de firmar melhor juízo a respeito do talento e habilidade daqueles por quem têm de ser instruídos e governados. Paulo, instruindo a Timóteo a respeito das qualificações que deve ter um bispo, lhe diz em sua primeira epístola, capítulo 3, versículos 6 e 7, que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2 também, lemos aqui: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Assim, pois, os presbitérios licenciam pregadores do Evangelho, os candidatos ao santo ministério, para que, provado o seu talento e aptidão, e recebendo das igrejas um bom testemunho, possam ver ordenados em tempo devido para esse sagrado ofício. O nosso presbitério, portanto, o presbitério da Graciosa, tendo examinado e aprovado nas diversas matérias exigidas para a licenciatura, o nosso irmão Ailton determinou licenciá-lo nessa ocasião. Pelo que, meus amados irmãos, visto que o nosso irmão Ailton deseja ser licenciado pregador do Evangelho, vou te exortar a responder com sinceridade as perguntas que passo a te fazer. Gostaria que você respondesse em som audível para que toda a igreja soubesse o que você respondeu. Credes que a Escritura do Antigo e do Novo Testamento são palavras de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Crê? Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? Sim. Você promete submeter-se no Senhor ao governo deste presbitério, qual somos representantes aqui, ou a de qualquer outro, para dentro de cujas divisas você seja chamado? Promete? Muito bem. Essas perguntas são suficientes para que nesse momento nós oremos ao nosso Deus para a bênção do seu ministério, no qual você acaba de declarar ser apto para fazê-lo. Vamos fechar os nossos olhos, convido os irmãos a permanecerem em pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Tu nos ensinas que o ministério deve ser confiado a homens fiéis e idôneos para ensinarem também aos outros. Serve-te habilitar o Teu servo aqui presente para proclamar as boas novas da salvação aos seus semelhantes. Seja manifesto o seu talento e aptidão. Receba da igreja bom testemunho. Possa ser consagrado ministro do Evangelho. Para esse fim, ó Senhor nosso Deus, enche-o do Teu Espírito Santo. Senhor, Tu nos ensinas que peçamos mais trabalhadores para a Tua seara. Rogamos te sirvas enviar este Teu servo e suscite outros pregadores do Teu Evangelho de entre o Teu povo, para que breve chegue o tempo em que a terra fique cheia do Teu conhecimento. Dá também sabedoria e zelo ao nosso irmão e a todos os pregadores e ministros da Tua palavra. Permite que vejam o seu trabalho abençoado por Ti, por amor de Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, eu quero dirigir uma palavra ainda mais próxima a você, Ailton, que você está sendo licenciado ao
sagrado ministério não é uma ordenação ainda, mas no decorrer do seu trabalho você será, obviamente, reconhecido como pastor de ovelhas, pastor de igreja, e você terá a oportunidade de demonstrar o seu conhecimento às pessoas através do ensino, através da admoestação, através da piedade, e isso deve ser feito com base na piedade de Jesus Cristo, no amor e na humildade do próprio Senhor. Nós nunca recebemos nenhuma comenda ou nenhuma ordenação ou licenciatura para nos engrandecermos a nós mesmos, e nós fazemos isso baseados no ensino que recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo e pela autoridade que Ele deu à igreja para a sua edificação, eu vou licenciá-lo para pregar o Evangelho como candidato em prova para o santo ministério no qual Deus foi servido chamar-te em sua providência, como você mesmo declarou no início da sua palavra. E para esse fim, a bênção de Deus descanse sobre você e o Espírito Santo encha o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão mais uma vez, e eu vou pedir ao presbítero Ademar para fazer essa oração. Oremos. Bondoso Deus e Pai, nós sabemos que a fonte de toda a sabedoria vem do Senhor. Nós pedimos, Deus, encarecidamente que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento através da Tua palavra, para que possamos ser obedientes à Tua palavra e fazer o que o Senhor nos manda fazer. Assim, Deus, eu quero colocar diante do Senhor o Teu servo, para que o Senhor dê a ele, Deus, a cada dia o crescimento necessário, crescimento na Tua palavra, para que ele possa ser instrumento em Tuas mãos, que vidas possam ser alcançadas, Deus, pela Tua graça, graça irresistível, Deus, assim como um dia, Deus, o Senhor me alcançou, que outras vidas também possam ser alcançadas através das nossas vidas, e principalmente através do Teu servo, nesse momento, Deus, que o Senhor dê a ele, Deus, sabedoria, dê a ele conhecimento, que na sede, Deus, de busca por conhecimento, o Senhor dê a ele, Deus, capacidade, o Senhor capacite em toda a obra, Deus, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Em nome do presbitério, eu te dou a minha destra de companhia. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Os presbíteros. Igreja, pode sentar. Os irmãos vão fazer isso depois, né? Poderão abraçar o nosso irmão Ailton na sua licenciatura. Vamos ficar aqui. Meus amados, nós vamos